aquele grupo de trêfegos ministros do Supremo Tribunal Federal que está em Nova York, que é, de certa maneira, o domicílio deles. Está passeando, evidentemente, uma biritinha aqui, um almoçozinho ali, uma palestrinha a colar. E eu não sei, o Brasil não sabe, eles têm obrigação de prestar contas às custas de quem essas idas e vindas alternadas dos ministros ao exterior, elas são pagas, essas incursões. Porque a Constituição diz claramente que um juiz, não pode exercer nenhuma outra atividade além da magistratura, isto é, além de ser juiz, só pode exercer uma atividade, a de professor. Agora, professor é professor curricular, é professor na graduação, na pós-graduação. Não são palestras esparsas sobre temas que não dizem respeito, inclusive, ao direito. Eles estavam andando na rua e sempre com uma escolta de seguranças e também um cortejo de brasileiros que trabalham e migraram para trabalhar, para viver em condições melhores, que vão protestando. E hoje, um cidadão estava andando ao lado de Alexandre de Moraes e mais à frente, um pouco, estava o Barroso, ou vice-versa. E o cidadão perguntando sobre o código-fonte, se eles iam entregar o código-fonte para os técnicos das Forças Armadas. Aquelas perguntas que o brasileiro vem fazendo, muitos brasileiros, aqueles que se importam com a rigidez das instituições e o cumprimento do dever por parte daqueles que estão nas instituições. Ali colocados por cupinchas que, em troca do almoço, da nomeação, depois querem um lauto jantar como recompensa. Não é? Pois bem, e o cidadão anônimo, nós não sabemos quem é, alguém que fala em nome de nós, que não poderíamos estar ali naquele momento, fazia perguntas diante da indiferença absoluta, do silêncio absoluto, desrespeitoso, porque as perguntas eram perguntas dirigidas ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O código-fonte vai ser entregue aos peritos das Forças Armadas? Pois bem, veja o vídeo. Forças Armadas, o senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Que resposta que eu vou dizer o que ele pode ser chamado. Daqui a pouco eu vou dizer o que eu vou dar em resposta a ele me ter chamado de mané. Porque eu visto a carapuça quando uma autoridade brasileira, respondendo a um cidadão brasileiro, que fala algo que eu gostaria de dizer, que eu gostaria de perguntar, e quando ele diz, perdeu, mané, não a mola, ele que disse outro dia a uma mulher que disse a ele, os senhores não vão ganhar, nós não vamos deixar. E hoje, ele como um malandro, daqueles que põem o revólver na cabeça do outro, e na hora de assaltar para pegar o celular, e é engraçado como a gente pensa igual, hoje o Fernando Lara Mesquita, ainda falou, gíria de assaltante, e é isso, perdeu, revólver na cabeça, passa o celular. Perdeu, mané. Eu fui chamado de mané, o senhor foi chamado de mané, a senhora foi chamada de mané, todos nós do Brasil, que somos decentes, fomos chamados de mané. Do mesmo jeito que já fomos chamados de imbecis pelo senhor Alexandre de Moraes, quando disse que a internet deu voz aos imbecis nas redes sociais. Então, a troco de quê que esses ministros, que estão me dando o direito de esbofeteá-los se eu os encontrar pela rua, como retorção, em troca de chamar de mané a quem não merece? Porque não é a uma pessoa que eles estão se dirigindo. Então, quando alguém, e a lei permite, quando alguém chamar um cidadão de algo ofensivo, o cidadão tem o direito à retorção.
está no Código Penal. E não é crime. Você dar um tabefe na cara de uma pessoa que o ofende, não é crime. É retorção. E a gente está hoje, todos nós, tendo direito à retorção. Mas é preciso que estes ministros acabem por ser mais cedo ou mais tarde, sendo colocados nos seus lugares. Esses ministros do Supremo nunca estiveram preparados e prontos para o exercício do poder. Então, esses ministros, que no meio da rua não respondem a um cidadão brasileiro, que lhes faz perguntas pertinentes. E pior, esses que chamam os outros de imbecil, esses têm direito de serem respeitados. É típico do senhor Barroso mostrar o que ele é, e ele já mostrou tantas vezes, e não mostrou tudo, não, o que ele é, mas já mostrou bastante coisa. É típico. Ele chamou o presidente da República, membro do Supremo Tribunal Federal, na altura presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já chamou de farsante, já chamou de inimigo, disse que impediu que ele fosse um genocida, mas deu a entender que o presidente teria essa vocação. Disse que ele defende a ditadura, e é engraçado que nesses quatro, engraçado entre aspas, é enojante que alguém diga isso de um presidente da República que tem muitos defeitos. Mas eu pergunto, ele defende a ditadura? Em 4 anos, qual foi o ato que o presidente baixou defendendo a ditadura ou demonstrando que ele é um ditador? Eu paro por aqui, porque qualquer coisa que eu dissesse a mais seria repetitiva. E acho que estou falando em nome de uma boa parte, de uma grande parte, de quase toda a maioria do povo brasileiro. O partido do presidente da República vai ingressar com uma ação para tentar anular as eleições, com base em evidências cada vez mais fortes de que essas eleições, não apenas pelo processo ao longo de mais de um ano, por tudo o que aconteceu, mas pela resistência contra a transparência e a revelação de dados importantes para que os peritos pudessem ir até o fim nas investigações, basta isso para que o tribunal, se fosse um tribunal independente e justo, no mínimo diria: vamos repetir a eleição, mas de uma maneira que todo mundo possa saber exatamente que o seu voto foi dado a quem ele destinou o voto dele. Não é haver, evidentemente, acolhida pelos tribunais. Mas acho que, como fórmula de mostrar, mais uma vez, a não aplicação da justiça, acho que vale a pena esta medida, sempre constitucional, que está sendo adotada pelo partido PL. Finalmente, não posso deixar de falar da viagem do Luiz Inácio da Silva ao Egito, de carona ou na companhia do senhor José Seripieri Júnior, preso no período da Lava Jato, acusado de corrupção, acusado de lavagem de dinheiro, acusado de um outro crime, corrupção, lavagem de dinheiro e Caixa 2 também estaria envolvido no processo de Caixa 2, o tal Seripieri, que era o dono da Qualicorp. O que pensar de um presidente da República que lá atrás foi acusado de corrupção e até foi condenado em 3 instâncias. Não ele apenas, mas uma grande parte dos que compunham o núcleo principal do seu governo, a começar pelo ministro da Fazenda, que foi delator, inclusive, do próprio presidente. Como pode insanidade mental, em estado de sanidade mental, estando bom da cabeça, o senhor Luiz Inácio pegar um avião de um lavajatista, mesmo antes de ser diplomado, não tomou nem posse ainda. Ou isto é deboche, ou isto é uma arrogância de quem tem certeza que está com a cobertura dos Supremos e de Supremas forças, armadas e desarmadas, ou a sanidade mental, não muito no seu melhor estado,
pode fazer com que as pessoas percam a noção da prudência. Espera aí, ainda é muito cedo. Para a reincidência, para, usando as expressões do seu vice, Alckmin, que não se perca pelo nome, muito cedo para voltar ao local do crime. Que país do mundo teria um fato como esse tratado impunemente, principalmente pela imprensa, essa asquerosa imprensa brasileira que esconde notícia, que não divulga as manifestações, que silencia a favor do lado que ela tem, que é cúmplice dos criminosos desde que sejam seus cupinchas, que não tem isenção, que não merece credibilidade, que não é digna de confiança. Essa imprensa de sem vergonhas, alguns até veteranos, mas deixo minha homenagem às exceções que existem. O mediador dos eventos de Nova York, do dia 14 ontem, dia 15 hoje, foi o grande, o ímpar, o singular Merval Pereira, da Rede Globo de televisão. Ele foi convidado pelo João Dória, ou aqueles que são os seus prepostos na LIDE, patrocinou o evento, o seu Merval Pereira foi convidado. Quer dizer, a cupinchada perdeu a vergonha, chegou ao máximo do dispudor. Ninguém mais se esconde, ninguém mais se esconde. E nós que estamos vendo, não podemos nos calar, nem ficarmos também escondidos atrás do sofá da sala, porque, no mínimo, a manifestação, a indignação, o protesto, o inconformismo são sintomas de sangue circulando nas veias, e isto acontece porque há um coração sensível que bate. A todos pedindo que compartilhem, que se inscrevam no canal, que comentem. A todos, mais uma vez, eu deixo um beijo no coração das pessoas de boa fé. Até amanhã e Deus os abençoe.